Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando mais um programa Eclésia. Com grande alegria, a gente, nesse horário, conversa sobre algum assunto relacionado à doutrina da fé católica. É um programa de catequese, o nosso programa Eclésia. É um programa onde a gente discute vida de santo, onde a gente discute assuntos relacionados às Sagradas Escrituras, história da Igreja, às vezes sobre algum documento do magistério da Igreja, que é o caso do programa de hoje. Já vou falar qual será o nosso tema, mas quero antes dar as boas-vindas ao nosso querido Padre Guido Montinelli. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos, telespectadores. Meu grande abraço fraterno para cada um de vocês e as vossas queridas famílias. Como é importante, todas as semanas, apresentar um tema, tantas vezes catequético de uma maneira especial, e que nos ajuda a entender a beleza do nosso ser cristão, do relacionamento com Deus, da resposta que a inteligência humana pode dar para Deus. Por isso estamos aqui à vossa disposição, ajudando a ter verdadeiros esclarecimentos doutrinais e contando sempre, é claro, com a presença do Divino Espírito Santo, que nos pode iluminar a todos, seja nesta hora didática, como também iluminar a nossa inteligência em conhecer a beleza do nosso ser cristão. Padre Guido, quantos anos de vida religiosa mesmo? Vida religiosa, 52. De sacerdócio? 43 e meio. Está vendo? O Padre Guido, mais de 50 anos de vida religiosa. Sim. Daqui a pouco vai completar 45 anos de sacerdócio. E é claro que a gente tem muito que aprender com ele, um sacerdote experiente. Está aqui toda semana conosco, além de ser doutor em Bíblia, muito culto, partilha aqui o conhecimento dele conosco, o programa Eclésia. Bom, eu sou aprendiz, né? O Padre Guido, tantos anos de vida religiosa. Eu sou casado, sou diácono permanente há poucos meses, não tem nem 6 meses que sou diácono, sou um aprendiz aqui do Padre Guido, mas nós estamos aqui então para conversar sobre sempre algum assunto então que a gente quer levar até os nossos amigos telespectadores e vocês aí em casa, para que possam depois discutir, aprofundar, buscar outras fontes de conhecimento, livros e tudo mais, para que a gente, quanto mais a gente conhece as coisas da Igreja, as coisas de Deus, mais a gente pode então aprofundar e amá-las, como diria Santo Agostinho. E hoje, como eu disse, falaremos sobre um tema relacionado ao magistério da Igreja, pois vamos conversar sobre uma encíclica do Papa São João Paulo II, que escreveu no ano 1993. O tema do programa Eclésia de hoje será a encíclica Veritatis Splendor. Padre Guido, o que significa Veritatis Splendor? Sim. Primeiro é bom explicar que todas essas cartas encíclicas têm um nome em língua latina, que é a língua oficial da igreja, do magistério da Igreja. Veritatis Splendor significa o esplendor, a beleza da verdade. O esplendor da verdade. O esplendor da verdade. Foi no dia 6 de agosto de 1993, quando o saudoso, grande e santo padre João Paulo II assinou este importantíssimo documento que se apresenta como uma reflexão sobre a moral fundamental e os princípios da moral diante das teorias da ética contemporânea, que às vezes tem uma tendência, é de bom abrir logo os olhos, a fazer da vontade do homem o critério absoluto da moralidade. O magistério da Igreja, que foi instituído por Jesus, todos temos a Bíblia para conferir até o fundamento bíblico, citado no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18 a 20, foi quando Jesus entrega para Pedro a autoridade de conduzir a Igreja, instituir naquele momento o magistério. É exatamente o magistério da Igreja que nos dias de hoje nota esta grande tendência no mundo inteiro a criar, digamos assim, como um caminho paralelo à ética ou à moral que sempre existiu dentro da Igreja na sua estrutura didática. Por isso, a voz autoritária e positiva 100% do Santo Padre, o Papa João Paulo II, visa, em primeiro lugar, fortalecer a doutrina gravada já no primeiro livro da Bíblia, né, sobre a ética. E visa também corrigir eventuais desvios que estão acontecendo no mundo inteiro, sobretudo
quando numa época no qual até a presença de Deus não ocupa o primeiro lugar na vida do homem, com certeza nasce um outro caminho de autoafirmação, mas que não leva aos objetivos propostos pela lei. Já quero então avisar os nossos amigos telespectadores, esse texto da encíclica Veritatis Splendor é um texto um pouco difícil, a gente tem que ter bastante atenção para ler, de uma riqueza profunda teológica e também filosófica, né? O Papa João Paulo II, grande teólogo e também filósofo que foi, escreveu de maneira profunda mesmo. O Padre Guido vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse conteúdo, mas já aviso para vocês, se vocês quiserem ler, ter acesso então a essa encíclica, acesse o nosso site, acesse lá o portal da Rede Século XXI na página do programa Eclésia, rs21.com.br/programa Eclésia. Nós deixamos então disponível lá para você, para quem quiser acessar lá e ler essa encíclica, o texto dessa encíclica estará disponível então lá no nosso site, tá bom? Mas é fácil de encontrar nas livrarias católicas, em qualquer lugar aí da internet, se você pesquisar por Veritatis Splendor, você vai encontrar. Mas a gente já deixou ali no nosso site para ficar mais fácil. O Papa João Paulo II escreveu 14 encíclicas. Essa que vamos comentar no programa de hoje é a de número 10, né? Como o Padre Guido já falou, escrito em 1993, né, Padre Guido? Começa explicando para a gente, Padre Guido, o senhor já disse em poucas palavras, queria que o senhor começasse a entrar no assunto da expectativa que, principalmente assim na imprensa, as pessoas tinham em relação a essa encíclica, pois especulavam, depois provou que não era bem isso, que o Papa João Paulo II ia tratar da moralidade sexual, Padre Guido, e não foi bem isso que aconteceu, né? Sim, olha, acontece às vezes, né, de gritar ao gol quando a bola não entra. Né? Isso é de comemorar quando uma coisa que de verdade não acontece. Talvez um pouco a pressa de poder apresentar ao mundo esta carta encíclica fez com que se cometesse um grave erro, porque não se trata de uma explanação de moralidade sexual. Certo? É claro que o Papa fala de alguma coisinha também a respeito disso, certo, porque a doutrina da Igreja deverá sempre ser respeitada, porque encontra a sua origem exatamente na pessoa de Cristo. Mas se trata mais sobre uma moral fundamental que atinge a pessoa humana e que atinge como consequência o comportamento da pessoa humana. Há uma parte, exatamente quase no final, quando se trata de colher, digamos assim, o conteúdo, um propósito, quando o Papa chama a atenção, por exemplo, das pessoas que, para ocupar determinados lugares na sociedade, usam imoralidades, usam a mentira, usam o roubo, o engano diante da população. O Papa não pode ficar calado diante desta postura, que inclusive nós notamos até no dia a dia, né? Sim. E sobretudo quando se trata de uma eleição, há um monte, um oceano de promessas para melhorar, que depois, na verdade, não se realiza. Por quê? Porque um lugar de destaque não é visto como um serviço, mas como uma postura para sentir-se diferente. E aí o Papa abre a boca mesmo. É verdade. Eu vou só fazer um breve comentário aqui, Padre Guido, já que trata de moral, esse texto encíclica Veritatis Splendor, só para deixar bem claro aqui, do ponto de vista da filosofia, uma pequena diferença entre moral e entre a ética pode ser entendida de maneira bem simples, da seguinte maneira. A moral, ela está relacionada aos costumes de um determinado local, povo, etc. Então, moral relacionados aos costumes. A ética é campo da teoria, da filosofia. A ética é um ramo da filosofia. Está mais voltado para a questão dos pensamentos acadêmicos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, na Índia, as pessoas têm a vaca como um animal sagrado. Então, se você matar uma vaca na Índia, você pode ferir a moral daquele povo, pois para aquele povo, a vaca é um animal sagrado. Agora, comer um bife não é nada antiético, em nenhuma parte do mundo. Então, a moral voltada à questão dos costumes e a ética, algo que engloba a moral, maior que a moral, algo do campo de vista teórico, do ponto de vista teórico. Então, Padre Guido, nesse caso, vou fazer a pergunta para o senhor. O Papa João Paulo II quis pensar numa moralidade da qual está baseados os ensinamentos, tanto os ensinamentos bíblicos, quanto do catecismo da Igreja Católica? Exato. Inclusive, nesta carta encíclica,
aparece como ponto básico, seja o novo catecismo da Igreja Católica, ligado, digamos, foi muito feliz o Papa, como fonte bíblica, o segundo livro da Bíblia, o Êxodo, onde no capítulo 19 nós encontramos a entrega da parte de Deus dos 10 mandamentos para Moisés, no alto do Monte Sinai, para deixar bem claro que desde a origem da fundação do mundo e da humanidade, a lei moral não pode absolutamente nunca modificar. Quer dizer, existem normas para essa moralidade na qual está baseada o Evangelho e também a conduta da Igreja do ponto de vista do catecismo. Perfeito, porque esta lei de Deus entra na nossa vida íntima. Digamos logo, meus amigos, em primeiro lugar, que Deus, a presença de Deus não pode absolutamente estar longe de nós. Mas mesmo se nós fôssemos, por exemplo, no interior da Amazônia, onde ninguém nunca viu ninguém, e não tem nenhum conhecimento, etc., mesmo assim existirá um Deus. Poderá ser uma árvore, pode ser o vento, pode ser o sol ou a lua, etc. Se nós fazemos um passo para trás na história, quando chegamos, por exemplo, a 6, 7 mil anos antes de Cristo, lá no Egito, que era o país de primeiro mundo naquela época, o faraó que mandava recebia o culto de Deus. Era colocado no lugar de Deus. No lugar de Deus. E depois, na história até cristã, que nos atinge diretamente, nos primeiros 300 anos de vida cristã, nós notamos que temos milhões e milhões de mártires que preferiram a morte violenta ao invés de oferecer o incenso, que era o sinal de respeito diante de um Deus. Isto é, o imperador romano exigia da parte do seu povo o culto de divindade. Quer dizer, Padre Guido, a relação com o transcendente faz parte da natureza humana, é isso que o senhor quer dizer? Exato. Por isso, o Papa, quando apela, seja ao novo catecismo, como também aos 10 mandamentos, ele fortalece o seu pensamento para dizer que pode modificar os tempos, a evolução continua fazendo o seu trabalho, mas a lei ética que deve dominar o comportamento da pessoa não poderá nunca. Isto é, se eu ofendo uma pessoa, qualquer que seja o meu credo, a minha consciência me chama a atenção. Entendi. Entendeu? Se assinou muito bem no povo da Índia, para não criar confusão. O animal, a vaca, como também a cobra, o macaco, estamos na religião do hinduísmo, são considerados como animais sagrados. Certo. Agora, isso comporta, da parte das pessoas que estão lá, um estilo de vida que não bate com o nosso. Entendeu? Ninguém peca quando come um bife, etc., né? Mas é importante mostrar, porém, uma coerência com uma profissão de fé e não trair a nossa profissão de fé quando, por exemplo, ninguém me vê ou estou longe da minha pátria, lá é assim e aqui faço diferente, quando se trata de uma manifestação de um credo profissional. Padre Guido, então é por isso que o Papa João Paulo II vai trazer nesse texto a questão, por exemplo, de deixar bem claro de que aquilo que dá apoio, arcabouço, eu gosto dessa palavra arcabouço, que ela é maior do que apoio, em relação, por exemplo, a essa moralidade cristã, ela não se trata exatamente de uma experiência individual, nesse caso. Isso, inclusive, ele trata desse assunto nessa encíclica, né, Padre Guido? Exato. Por quê, minha gente? Porque nós recebemos, através de Jesus, a revelação. Nós não estamos a caminho de uma identidade. Já recebemos, de uma maneira, inclusive, completamente gratuita. Não fizemos nenhum esforço para receber este presente da parte de Deus. Então, diante disso, determinadas opiniões pessoais, um gravíssimo risco, me desculpem, o Papa chama a atenção das pessoas chamadas de crentes, que somos todos nós. Certo. Mas de uma maneira especial, até de pessoas consagradas, até de bispos,
que são responsáveis pela condução espiritual de um rebanho que Deus entrega aos seus cuidados pastorais. Certo. Quando acontece de dar, digamos assim, grande valor, é como se fosse um valor doutrinário ou até de um magistério paralelo que nunca deverá existir. Diácono Eric, é importante para nós ler com calma esta carta encíclica, porque quando o Papa usa esta palavra até meio forte, não se trata só de uma repreensão, mas de uma defesa de um gravíssimo direito que atinge o magistério da Igreja. Porque hoje temos que reconhecer, meus amigos, que a fonte da verdade que chega ao nosso conhecimento é baseada na Palavra de Deus, Sagrada Escritura, na expressão do magistério da Igreja, e não esqueçamos também o grandíssimo valor da tradição oral escrita. Certo. Infelizmente, no decorrer da história cristã, nós notamos que houve uma cisão entre os que defendiam, como defendemos todos nós hoje, estas três fontes, e os que deixaram de lado, seja o magistério, como também a tradição oral escrita. Temos que voltar no século XVI, quando houve aquela grande cisão com o nascimento de igrejas protestantes, para poder entender este raciocínio que até hoje tem as suas amargas consequências. Quer dizer, a gente sempre fala disso aqui, né, que a fé católica é baseada num tripé, as Sagradas Escrituras, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição, principalmente a tradição oral, que foi passada de geração em geração, antes ainda de ser documentada, escrita, né? E nesse caso, Padre Guido, podemos dizer assim que o Papa João Paulo II quis dar essa ênfase ao magistério do ponto de vista também do comportamento, da moral, para dizer o seguinte, que ninguém é infalível na sua vontade, podemos dizer assim, Padre Guido? Usa esta expressão. Ninguém é infalível na sua vontade. Gostei disso, porque é verdade. E, gente, aqui se trata de ter um pouquinho mais de humildade, usamos a palavra clara, e obedecer fielmente ao magistério da Igreja. Quando você assinou agora a tradição oral escrita, você se imagina, prezados amigos telespectadores, por 30, 40 anos de seguida, os primeiros apóstolos apresentaram a pessoa de Jesus nas suas pregações sem ter nenhum documento nas mãos. Jesus não deixou assinado nenhum documento. E a doutrina que eles manifestavam e pregavam nos vários lugares do mundo, na íntegra, batia perfeitamente sem nenhuma contradição. Inclusive, periodicamente, olha a humildade até dos apóstolos e dos seus legítimos sucessores, na medida como formavam novos padres, se reuniram até com uma certa frequência para avaliar a caminhada que a Igreja estava fazendo, exatamente para não criar um caminho paralelo. Isto é de grande vantagem espiritual, ética, sobretudo, este comportamento da Igreja, e hoje, através do magistério, que continua ensinando com a autoridade legítima instituída por Jesus, nós não devemos colocar nenhuma dúvida sobre o comportamento e a didática do mesmo magistério, fazendo o possível, esta é a grande preocupação do Papa, para criar um caminho paralelo. Poucas palavras, vestir a camisa do time e usar a mesma linguagem. Interessante, Padre Guido. A gente vai para o primeiro intervalo, vou fazer o seguinte. Na volta, logo na volta desse primeiro intervalo, vou ler um trechinho aqui da encíclica Veritatis Splendor, que confirma o que a gente está dizendo aqui no primeiro bloco. Esse assunto é um pouco difícil. Você pode mandar, inclusive, um e-mail para a gente, o endereço está no seu vídeo, para você, de repente, tirar dúvidas com o Padre Guido durante a semana. Ele responde depois dúvidas dessa conversa ou de qualquer outro assunto que você queira enviar para a gente. Aproveita e envie esse e-mail para a gente. Então, já já a gente volta, continuando falando sobre o assunto Veritatis Splendor, e fique atento, pois vou ler esse trecho logo no começo do segundo bloco, para que a gente aprofunde mais a discussão, que a gente possa aprofundar mais essa discussão. Não sai daí, a gente volta já já.